irmãos, dando continuidade à série de entrevistas com o Pai Valdo, sacerdote dirigente do Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz, hoje nós vamos abordar o tema Orixás. Pai Valdo, qual o significado da palavra Orixá? Paz e alegria para todos os meus irmãos que me escutam. Meus irmãos, falar em Orixá, irmã Soraya, é um dos aspectos essenciais quando se fala de movimento humanista. Por quê? Porque poderíamos dizer que a Umbanda nasceu pelo culto aos orixás. Orixá é uma palavra que vem do Yorubá, né? Ori, cabeça, dono, senhor, chá, luz, seriam senhores da luz. Traduziríamos isso em aspecto iniciático, esotérico, como senhores da energia, né? Por quê? Porque na realidade o orixá, que é um culto antiquíssimo, acredita-se pelas revelações que no continente das Lemúrias, quando ainda existia Atlântida e aquelas cidades construídas a partir de espíritos de alta vibração, luminosidade e intelectualidade vindos de outras dimensões galácticas, esses espíritos, estando aqui num processo de purgação, tendo em vista seus planetas já terem evoluído para um plano de regeneração, eles trouxeram não só a intelectualidade e a ciência, como também eles trouxeram o quê? O culto religioso. E no culto religioso, o coração desse culto estava, pelo menos pelo que se acredita, a dimensão de respeito à imanência de Deus ao se projetar no fluido kármico universal, ou seja, na energia matéria. Nós sabemos que Deus, quando ocorreu a descida dos espíritos ao mundo da manifestação, que é o mundo da matéria, o mundo da energia, Deus proporcionou a este fluido kármico universal, que é essa energia, a possibilidade de transmutação, criando os diversos planos, através dos quais os espíritos que desceram a esse plano da manifestação da matéria pudessem realmente se manifestar. E esses planos vão desde o plano físico até o plano ático. E a gente pergunta, quem realizou tudo isso? Como Deus realizou? Deus se manifesta na matéria, através da sua forma ternária, seu poder, sua vontade, sua sabedoria, criando, mantendo e transformando, através dos seus grandes prepostos, que são os engenheiros siderais que nós damos o nome de Orixá. Então, o que é Orixá? Orixá nada mais é do que a ação divina sobre a matéria, essa ação ternária de criar, manter e transformar, realizando-se na energia de forma septenária. Pai Valdo, popularmente se fala, fulano é filho de determinado orixá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmã Soraya, é o seguinte: veja bem, acabamos de falar que orixá não pode ser visto como uma forma individualizada. O orixá não é um ser individual. O orixá é uma manifestação divina. É Deus se manifestando na matéria, de forma septenária. Cada manifestação dessa, que na Umbanda Espírita Cristã nós damos o nome de raios, é regido por um grande engenheiro sideral. Então, essas manifestações vêm com a essência divina, porque todo o plano de Deus para os espíritos que emergiram no plano material é o seu retorno. É a história do filho pródigo contada por Jesus. É o pai sempre esperando a volta do filho, só que com um adendo: o pai esperando a volta do filho e agindo pelo seu poder, pela sua vontade e sua sabedoria, proporcionando a ele os degraus de volta, o caminho de volta, a estrada de volta, que é a matéria.
matéria, que é a energia matéria. Dentro dessa energia matéria, seus 7 poderes irradiadores, que nós damos o nome de orixás. Cada poder desse trazendo atributo divino, que faz com que nós retornemos, nós nos religuemos de novo com ele, da fé, da vida quanto geração, do conhecimento, da lei, do amor, da justiça e, enfim, da transformação evolutiva. Então, são atributos divinos, só Deus pode realizar isso. E Ele realiza através desses raios, nos chamando a vivenciar esses atributos e, através dessas vibratórias, retornarmos, tomando consciência da nossa verdadeira cidadania, que é a cidadania espiritual. Então, quando a gente diz é filho de orixá, para um banda espírita cristã, um banda iniciática, você está querendo dizer que nessa encarnação você encarnou com uma dessas vibratórias de forma proeminente para que você trabalhe essa vibratória em sua vida. Claro, nós somos filhos de todos os 7 orixás, porque nós somos dependentes dele, eles que nos nutrem, eles que nos alimentam, eles que nos dão vida, eles que nos educam para o retorno de Deus. Então somos filhos de todas as 7 vibrações. Mas em cada encarnação, uma vibração dessa se torna principal, proeminente, nos oferecendo condições de transmutar o nosso ser interior, mudando valores. É a famosa reforma íntima, né? Sempre com 2 auxiliares. Então nós chamamos isso de eleidar no bando espírita cristã, que é o Olori. Olo quer dizer Senhor absoluto. Ori, cabeça. Né? O Ociltum, esquerda e direita, são chamados juntores, né? Que vem do latim adjuntor, auxiliar. Então eu, né? Digo, eu sou filho de Xangô, com Oxóssi Oxum. Na realidade, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu nasci com uma vibratória da justiça e do equilíbrio proeminente em minha vida. Vários acontecimentos na minha existência vão ocorrer proporcionando a mim o trabalho de renovação, de reforma íntima à luz da justiça, à luz da compaixão, à luz do equilíbrio. Junto com isso, o conhecimento de Oxóssi é a sabedoria, o conhecer para ser justo, o conhecer para ter equilíbrio e o amor da Oxum. Justiça e equilíbrio sem amor, zero. Porque o amor é que vai nutrir a justiça e o conhecimento divino. Agora, Paivaldo, é comum, né, a gente ouvir alguns umbandistas, ou até não umbandistas, associarem Oxalá a Jesus. Por quê? Por causa de um princípio sincrético. Houve um sincretismo quando os negros africanos vieram para o Brasil, eles vieram como escravos, e a religião dominante era católica. Ao chegar aqui, eles trouxeram o seu culto, que era esse culto aos orixás, trazidos ou levados até eles por esses espíritos das Lemúrias, como o senhor sobrou, né? Aqueles que restaram ainda por aqui, por esse planeta, eles se abrigaram no Egito ou nas tribos africanas. E eles levaram esse princípio do culto aos orixás. E tendo em vista o estado cultural primitivo ainda dessas tribos africanas, como naturalmente ocorre, comprovadamente pela antropologia, a tendência é o que? Antropomorfizar. E foi o que eles fizeram com os orixás. Bom, ao chegarem ao Brasil, eles trouxeram esse culto. O culto aos orixás antropomórficos, né? De Oxalá, Xangô, Oxum, etc. Aqui foram proibidos de cultuarem, tendo em vista que a religião dominante, a católica, atribuía a esses orixás uma conotação diabólica. O que os negros fizeram? De forma, eu acho, muito inteligente. Começaram a usar as imagens dos santos católicos, fazendo um grande altar, que eles davam o nome de Congá, e
enquanto os padres da Igreja Católica e os senhores brancos achavam que eles estavam cultuando os santos, na verdade eles estavam, através da imagem daquele santo, cultuando seus orixás. Então daí surgiu o problema de Oxalá com Jesus. Como Jesus, para a Igreja Católica, na mentalidade afro, ainda sem conhecimento do cristianismo, Jesus era o grande Deus, Jesus era o Senhor da fé, era o Senhor da... sincretizado com a imagem de Jesus. Como o fizeram com Nossa Senhora da Conceição em relação ao Oxum, com São Jorge em relação ao Ogum, com o Baluaê em relação ao São Roque, Santa Bárbara em Ançã, e por aí vai. Então, esse início sincrético, infelizmente, se enraizou na Umbanda, criada depois, né, porque ficou nos agrupamentos chamadas macumbas, etc. E até hoje, muitas agremiações, muitos agrupamentos umbandistas ainda confundem a pessoa de Jesus de Nazaré com o orixá Oxalá, que são duas coisas completamente distintas, completamente diferentes. Porque Jesus é um tutor planetário, ele é o governador planetário. João diz isso, né, no início do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele. Querendo dizer que Jesus é o avatar divino para o planeta Terra. Ele é o Criador, não é que ele seja Deus. Ele é pleno de Deus e realiza o que? A vontade de Deus. Como ele mesmo diz, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus é o nosso governador planetário. A Umbanda Espírita Cristã, para fazer essa diferença, cognominou Jesus de divino Oxalá. Tendo em vista que a palavra Oxalá quer dizer, vem de Orixalá, Senhor absoluto da luz. Então a gente chama Jesus de divino Oxalá. Por quê? Porque ele é o Senhor da luz que já expressa a vontade do Pai. Ele é Deus realizando a sua obra entre nós. Enquanto o orixá Oxalá, ele é o regente do primeiro raio. Ele é o regente do raio da fé. Está debaixo de quê? Do beneplácito energético do tutor planetário, como todos os orixás. Eu vi, inclusive, uma vez um quadro belíssimo, onde aparece Jesus, o tutor planetário, de braços abertos, e do seu seio saindo os 7 grandes raios, cada um na sua cor, espargindo sobre o planeta. Muito bonito isso, porque realmente entre Deus e o planeta está Jesus. E as vibrações de Deus, os raios divinos, que criam, mantêm e transformam todas as coisas, e mantendo tudo com o beneplácito da misericórdia de Deus, saem de quem? Do Cristo planetário, que no nosso caso é Jesus. Diante de tudo que o senhor já explicou sobre os orixás, como entender as oferendas que são ofertadas? O que são oferendas para nós da Umbanda Espírita Cristã? É válida uma oferenda? Sim, é válida, desde que ela se refira à essência magística que ela representa. Fazer uma oferenda, oferendar um orixá, não é fazer uma obrigação para que ele se sinta obrigado a me responder, me dando isso, tirando aquilo do outro, enfim. Oferenda, o nome já diz, oferenda, algo que eu oferto. O princípio magístico é este, o princípio é esse. Eu oferto algo que faz parte da minha vida. Algo que faz parte do nosso dia a dia. Eu faço uma oferta. E o que é que mais faz parte do nosso dia a dia? O alimento. Normalmente nós, quando fazemos uma festa, queremos fazer uma homenagem, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? O alimento. Servir canapés, servir frios, ou fazer uma grande feijoada, enfim. Quando eu vou fazer uma oferenda,
a um desses raios, uma dessas vibratórias divinas, eu também realizo isso. Eu realizo o que? O grande festim, a grande confraternização através do alimento. Agora, o princípio magístico é esse, mas a essência magística vai me levar aqui, aí sim, ao conhecimento dos fundamentos, dos fluidos vibratórios e energias. Tenho que entender o que é força sutil e entender que nos elementos da matéria, especialmente nos elementos vivos, onde o fluido vital existe em atividade, em profundidade, nós vamos ter, de forma primária, secundária e terciária, a presença das forças sutis. Então vamos dizer que eu vou fazer uma oferenda para Ogum. Eu vou fazer o alimento. Normalmente a oferenda para Ogum, na Umbanda Espírita Cristã, se faz o quê? O uso do dendê, da farinha de mandioca, a farofa de dendê com farinha de mandioca, com cebola, enfim. Por quê? Porque nós vamos ver, aprender os fundamentos magísticos, que o azeite de dendê é um elemento que contém de forma primária a força sutil ígnea. E como o orixá Ogum, para nós da Umbanda Espírita Cristã, caminha na sua força criadora, mantenedora e transformadora através da força sutil ígnea, é lógico que eu vou oferecer para Ogum o alimento do meu dia a dia, o alimento fraterno, o símbolo da minha alegria, da minha festividade, mas que contenha de uma maneira especial, nós dizemos de forma primária, a força sutil sobre e sob a qual corre o raio de Ogum, que é o raio ígneo, que é o raio da lei de Deus. Então, por isso, a gente vai fazer uma oferenda com elementos que contêm força sutil ígnea. O mesmo vai ocorrer com os outros raios. É a mesma coisa que se faz com as ervas. E as cores? As cores que são associadas a cada vibratório? As cores é a mesma coisa. Na Umbanda Espírita Cristã, nós acreditamos, assim, nos é ensinado pelos amigos da espiritualidade, que esses raios, ao adentrarem ao campo, no caso, o planeta Terra, a vibratória do planeta Terra, esses raios emitem som e luz e movimento. O som é o som específico de cada orixá. A luz é a cor. E o movimento é a ação de criar, manter e transformar. A cor, nenhum orixá tem uma cor única. Porque quando esse raio adentra, no nosso caso do planeta Terra, adentra o nosso planeta, a massa vibratória do nosso planeta, é como um asteroide que de repente penetra no globo. O que é que acontece? Ele passa primeiro por aquele campo magnético que vai fazer com que ele incendeie, ele dá luz. São estrelas cadentes. Fazendo uma analogia, em termos espirituais, etéricos, astrais, ao adentrar, se incendeia, ou seja, provoca uma luminosidade, um movimento e um som. Como eu disse, de forma ternária. Nós normalmente dizemos que o orixá tem determinada cor, porque é a cor primária. No caso de Ogum, voltando a ele, a cor primária para nós é o vermelho. Mas vamos ver que esse vermelho tem uma cor secundária. Ogum vem com uma cor secundária, que é o azul escuro, e uma cor terciária, que é o verde. Mas a cor é essencial da vibratória de Ogum. Como é que o médium deve se relacionar com os orixás? Essa vibratória que o rege nessa encarnação e com as outras vibratórias? Isso é muito interessante,
É muito interessante essa pergunta, principalmente porque já chegou a hora, já passou da hora, né? De Umbanda se libertar das superstições, das crendices, de um culto aos orixás de forma vazia, que faz com que muitos desses umbandistas, né, antigos, abandonem a Umbanda em busca de outras religiões, como as pentecostais, precisamente porque chega um momento em que não encontra chão, é um vazio, falta respostas que dignifiquem a pessoa, que reformem seu interior, que lhes dê uma segurança espiritual. Não apenas material, não é apenas dizer, você é filho de Xangô, cuida dele, senão você não vai ter nada. Cuidando dele, você vai ter tudo. Você cuida e não tem nada. Chega um momento que isso vira, porque isso é pura superstição, isso é pura crendice. Então a relação do médium, não só do médium, do umbandista com os orixás, deve ser, em primeiro lugar, uma relação de interiorização. O que é que esse orixá fala ao meu interior? Fala à minha vida? O que é que ele realiza em mim? Porque um orixá é uma vibração. Não é um santo no altar. Ele é uma vibração que tem que vibrar dentro de mim. Então, quando eu digo eu sou filho de Xangô, eu tenho que vibrar dentro de mim o quê? A presença de Deus. A imanência divina. A imanência quer dizer presença. Uma presença mantida de forma contínua. A presença de Deus dentro de mim, me convidando continuamente a realizar o processo de reforma interior através da compaixão. Porque a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Quando a gente fala em justiça, outro grande erro, né, que a gente vê, Xangô é da justiça, ele vai fazer justiça para mim. Isso é uma grande bobagem, né? Me lembro agora do Jô Soares, né? Que bobagem, isso é uma grande bobagem. Claro, Xangô não vai se vingar de ninguém por sua causa para fazer essa suposta justiça que você acha. A justiça de Deus não é assim. Se fosse assim, estaríamos todos destruídos, nem existiríamos mais. A justiça de Deus se chama misericórdia. Essa misericórdia se expressa pela compaixão em nós. A compaixão nos leva ao equilíbrio. Por isso Xangô é equilíbrio, a balança, a machadinha com duas asas, equilíbrio. O que é que me dá equilíbrio? A misericórdia, a compaixão. Eu não estou nem do lado nem do outro. Eu equilibro os dois lados em busca do essencial. E os orixás, geralmente, eles são associados a perfis psicológicos, né? O filho de um determinado orixá tem esse tipo de personalidade. Isso faz sentido? Sim, chama-se arquétipo. Os arquétipos, que não são, é muito importante, não são marcas do orixá, porque normalmente quando nós falamos de arquétipo, a gente olha sempre os lados das coisas negativas, né? E o orixá não tem lado negativo, porque o orixá, ele é vibratório e divino. É tão puro essa vibratória, que ao adentrar a nossa região tenebrosa, que é a região do nosso planeta, ainda primitivo, eles têm, de um lado, o engenheiro sideral, né, que é o regente, e do outro lado o guardião, que nós chamamos de Exu, para defender essa vibratória das investidas das energias pesadas que nós emanamos, para que ela se mantenha pura para aqueles que puro quiserem receber. Por isso Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, porque herdarão a terra. Então, se orixá em minha vida me proporcionar esse estado de segurança, esse estado de paz, esse estado de amor, eu estou realizando o plano divino ao vibrar sobre o planeta com os 7 sabedoria. É possível incorporar um orixá? Absolutamente. Né? Não há condições de incorporação de um orixá,
Porque um orixá primeiro é uma vibratória. Se você incorporar essa vibratória, você vai explodir, porque ele é uma energia dinâmica. Segundo, incorporar o regente da vibratória, que seria um espírito, né, de alto poder, também vibratório, impossível, porque o estado, o veículo, né, se ele o tiver, é um veículo de tal sutileza que não tem possibilidade de incorporação numa matéria ainda como nós, em transição, em caminho. O que nós incorporamos? Você poderá me dizer, mas e aí, canta para o Xum, incorpora o Xum, canta para o Ogum, incorpora o Ogum. Na realidade, não são os orixás que estão incorporando. Porque quem está incorporando ali são entidades espirituais e espíritos que no movimento umbandista eles são designados a representarem vibratoriamente aquele raio. Então, quando canta para o Xum e incorpora uma mensageira, como nós chamamos na Umbanda Espírita Cristã, é um guia que está assumindo a vibratória de Oxum, espargindo essa energia sobre o ambiente através do médico. Pai Valdo, muito obrigado, mais uma vez pelos seus esclarecimentos preciosos. Nada, estamos sempre às ordens e que Jesus abençoe a todos com sua paz e sua alegria. Umbanda para frente, Umbanda para o alto, Umbanda com Jesus.